Olá, muito bom dia, Pedro Campos, bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Sônia Blota, bom dia, Brasil. Cláudio. Bom dia. Eu trago aqui hoje uma questão que foi suscitada na semana passada, que é sobre os custos altíssimos, custos faraônicos do Supremo Tribunal Federal. Não estou me referindo aos custos da Justiça, estou me referindo aos custos apenas do Supremo Tribunal Federal. É aquele prédio que tem lá na Praça dos Três Poderes, pequeno, tem ali basicamente uma sala de chá para suas excelências e o plenário, né? E tem os anexos, tem dois anexos, um mais antigo e outro mais novo, também não menos faraônico, né? E aí surgiu a notícia divulgada na semana passada de que os custos do Supremo Tribunal Federal são tão elevados que chegam a superar os custos de manutenção da família real britânica. Mas supera e muito, né? Os custos do Supremo Tribunal Federal são em torno de 851,7 milhões de reais por ano, o Supremo, a família real, toda a família real, a manutenção dos castelos, tudo aquilo ali que a gente vê, um Fausto que foi bastante exibido durante os funerais da Rainha Elizabeth II, custa cerca de 200 milhões a menos a família real britânica. E o Supremo se incomodou muito com isso. Divulgou uma nota no seu site dizendo que não negou os números, né, evidentemente, porque são verdadeiros, mas não conseguiu chamar a notícia de fake news, mas disse que a comparação não fazia sentido. Então tá bom, então vamos fazer comparações que para o Supremo certamente fará sentido, que é a comparação direta de custos do Supremo Tribunal Federal com os Supremos Tribunais mundo afora. E aí a gente verifica, né, que se for comparar, vamos ficar no Reino Unido, né, que é onde tem aquela realeza que custa mais barato do que o Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil. No Reino Unido, a Suprema Corte custa 10 vezes menos do que o Supremo Tribunal Federal no Brasil. 10 vezes menos. Aliás, mais de 10 vezes. Porque enquanto o STF custa aqui para nós 851,7 milhões por ano, a Suprema Corte do Reino Unido custa 14 milhões de libras, que equivalem a 80 milhões de reais. 10 vezes menos. Também, se você for verificar, por exemplo, assim, nessa questão aí do Supremo do Reino Unido, eles ainda celebram nas páginas, nas redes sociais, nas páginas oficiais da Suprema Corte Britânica, eles celebram o fato de que, olha, nós custamos 14 milhões de libras, mas devolvemos ao contribuinte, né, ao pagador de impostos, 7,6 milhões de libras. Ou seja, mais da metade do que custa acaba revertendo em favor do próprio cidadão do Reino Unido. O Supremo Tribunal Federal consegue ser, minha gente, mais caro do que a Suprema Corte dos Estados Unidos, país mais rico do mundo, país que tem uma população 50% maior do que a população brasileira. Pois bem, o custo da Suprema Corte dos Estados Unidos é de cerca de 100 milhões de reais a menos do que o custo da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Mas aí talvez o Supremo considere que haja sentido, talvez veja sentido, numa comparação com países do BRICS, que é do mesmo top do Brasil, do ponto de vista da economia. Ok, vamos lá. Índia. Na Índia, a Suprema Corte, Índia, estou falando de um país de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. A Suprema Corte custa 25%, o equivalente a 25% do custo do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Na Austrália, que é um país, digamos assim, que tem uma extensão territorial semelhante à extensão territorial brasileira, muito embora a população seja menor, na Austrália, a Suprema Corte custa 97 milhões de reais por ano. Estamos falando de 8 vezes menos do que o custo do Supremo Tribunal Federal. Ninguém merece isso, né?